Aí, boa noite a todos. Vai entrando o povo ainda, né? Começando a entrar. Esperar um pouquinho só até Kaique poder entrar e a gente poder começar o bate-papo. Aproveitar para deixar as coisas aqui. Ok. Esperar um pouquinho só até Kaique entrar e poder começar o bate-papo. Já chegou. Pronto, perfeito. Aí, boa noite, amigo. Tudo bem? E aí, boa noite, tudo certo? Boa noite, pronto, perfeito. O pessoal vai entrando aí na live e tal, tem um tempinho. Então, enquanto isso, vou só fazer a apresentação da gente, né? Para poder já começar. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo, para quem vai ver isso agora, quem vai ver depois. Me chamo Rui, eu sou representante do circuito universitário online da MPC Filmes, um projeto muito massa, cujo objetivo é realmente trazer alguns filmes da distribuidora e trazer um debate, né, poder conversar sobre o nosso cinema, aumentar a visibilidade do nosso cinema pelo resto pelo resto do Brasil. É um projeto patrocinado pelo Estácio Brasil, pelo Instituto Edux e pelo Instituto CNP Brasil. Para divulgar nosso cinema, como falei, né? Hoje é a primeira live que eu tô fazendo, então é a primeira de 6 lives que eu vou fazer até o final de outubro. E a primeira live realmente vai ser com o Kaique, né? Um grande amigo meu que o cinema me deu desde 2020, já tem 5 anos. E vai ser sobre Castanhal, um curto documentário que fala sobre a Amazônia, sobre trabalho. Então, muitos debates, muitos temas relevantes que tem para poder falar. E, e é isso. Primeiro, antes de tudo, antes de começar propriamente a entrar na conversa, queria, né, pedir para você se apresentar, Kaique, para todo mundo. E fique à vontade. Boa noite, Rui, meu querido amigo, boa noite para quem está assistindo agora, quem vai assistir depois. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Quando tu me mandou uma mensagem, antes de tu dizer o que era, eu já estava topando, porque já sabia que ia ser coisa boa. E, bom, me chamo Kaique, eu sou estudante de psicologia, e um cara apaixonado por cinema. E, e um cara assim que gosta muito de conversar sobre. Eu acho que a parte mais gostosa de quem gosta de cinema é falar sobre cinema. É muito divertido. Então, estamos aqui para isso. Perfeito. Bom, começar logo, né? Entrar logo no debate. Eu queria, a primeira coisa, saber qual foi a sua primeira reação quando você viu o filme, o que é que você achou, qual foi o primeiro sentimento que você teve depois que terminou o curta. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa visão geral depois que você viu Castanhal pela primeira vez. Rui, sendo bem sincero contigo, minha primeira reação foi de revolta, sabe? Assim, foi uma raiva muito intensa e minha noiva tá de prova, ela é testemunha da situação, porque eu tive tanta raiva vendo aquilo, vendo todo aquele contexto, foi tão intenso que me fez chorar, tá ligado? Do, tal qual aquelas lágrimas da pintura de Cabanel, né? O Anjo Caído, que é aquele olho marejado, cheio de ódio, sabe? Então, esse foi meu primeiro, foi muita raiva, fiquei com muita raiva. Foi um choque silencioso, né? Esse choque mais interno. E o filme ele me faz pensar em como esse cotidiano dos coletores ele é mostrado sem grande adorno, né? Ele é uma força muito política. E eu acho isso muito legal. E refletindo assim sobre o filme, esteticamente, eu senti uma obra convencional no sentido de forma mesmo. Trucagem, planos muito comuns dentro desse cinema mais documental. Mas essa escolha, ela reforça o caráter de denúncia que o filme tem, né? Porque o olhar do filme ele não se perde para o experimental, para o experimentalismo. Ele se fixa no rosto, nas mãos, nos gestos e na realidade ele que grita. É um documentário que não tenta ser maior que o seu objetivo, mas que devolve a dignidade, que dá, né, dignidade para aqueles
para aquelas pessoas marginalizadas poderem falar, né? Que estão o tempo todo sendo silenciadas. Então, eu acho foi esse primeiro sentimento. Eu senti que é um filme que quer fazer tu se sentir revoltado mesmo, e ele usa desses elementos mais comuns mesmo do cinema documental. Eu gostei que você fala que ele é convencional, eu concordo. Eu acho que a decupagem dele, assim, é bem convencional. Pra quem gosta de documentário, uma pegada mais... Eu não gosto de falar básico, porque parece que estou desmerecendo, né? Mas é uma coisa mais, assim, padrão, digamos assim, né? E eu gosto muito porque ele é convencional na forma dele, mas o tema que ele está trazendo não é convencional, sabe? Como ele aborda o tema que ele está trazendo. E eu gosto muito desde o começo, que tem uma cena, um take aéreo da Floresta Amazônica, e depois esse take vai se repetindo, vai mostrando depois, a gente vai discutir sobre isso, né? Sobre desmatamento, como é que mostra como se fosse o antes e o depois da floresta, né? E tem muitos filmes que tratam sobre a Amazônia no Brasil, né? Eu lembro muito do A Invenção do Outro, que é de 2022, e tem outro filme também que é A Última Floresta, de 2021. E eu gosto bastante de como eles tratam a Amazônia, mas eu acho que cada filme tem um jeito diferente de tratar a Amazônia, né? Tem uma figura do nosso país, porque desde pequeno a gente cresce e a gente olha coisas como a Amazônia é o pulmão do mundo, ou a gente olha a Amazônia como ela era, a maior floresta tropical do mundo, é uma figura do nosso país, assim, é um símbolo do nosso país. Então, eu queria te perguntar tu agora como é que esse filme, como é que o Castanhal ele traz para você uma ideia diferente da floresta amazônica, sabe? Como é que ele te dá uma nova perspectiva sobre a floresta amazônica? Você acha que ele vai para o mesmo caminho dos outros filmes, que ele trata ela como uma floresta apenas, ou que ele tem algo a mais? Bom, Castanhal, ele coloca a gente diante de um retrato muito claro do capitalismo ambiental, né? Que é esse sistema que transforma a própria em uma fonte inesgotável de lucro para empresários e grandes proprietários. Enquanto os verdadeiros guardiões e trabalhadores daquele território seguem em condições precárias, submetidas a essa lógica de exploração que não reconhece o valor do seu próprio trabalho, né? E aí eu acho interessante tu perguntar isso, porque por mais que ele olha para a Amazônia como esse território, o cinema documental, quando trata da Amazônia, ele olha para a Amazônia como esse lugar mais simbólico, né? Esse simbolismo nacional. Só que a gente sabe que não é só isso, né? E aqui a gente muitas vezes conhece a Amazônia só pelas manchetes, né? Pelo que a mídia quer mostrar pra gente. E quando na verdade não é só isso, né? Ele é muito mais. E aí o filme ele traz esse olhar comum pra gente, pro espectador entender o que ele quer passar. E a contemplação aqui é interessante porque a contemplação aqui não é só sobre a beleza da Amazônia, né? É sobre a dor que ela está sentindo ali, da dor daqueles trabalhadores que estão sendo explorados, a dor daquela região que está sendo destruída. E eu acho isso muito intenso. E, e essa pergunta me faz refletir sobre como se faz importante o uso do clichê. Porque para mim nunca foi sobre o convencional em si, mas de como ele é usado no todo. E aqui a gente usa a palavra mise-en-scène, que os cinéfilos gostam muito de chamar, né? Por que eu digo isso? Porque o Castanhal se ancora em planos mais urgentes, planos insistentes nos rostos, nos olhares, muitas vezes olhares indignados, que evocam uma experiência de testemunho. É o que o Bill Nichols, que é um grande estudioso do documentário, ele chamaria do modo expositivo, no qual a estética se coloca a serviço da urgência e da fala política, né? Nessa construção da verdade social. E essa aparente convencionalidade pode não ser lida não como uma limitação, mas como uma estratégia mesmo, né? Esse cinema de denúncia, especialmente no contexto latino-americano, né? Que sempre flertou com esse uso do clichê, né? Essa câmera que
que demora sobre a paisagem devastada, a mão calejada do trabalhador em close, a entrevista no segundo plano, que a gente vê muito aqui enquanto a câmera está olhando para a Amazônia, tem um entrevistador, o entrevistado falando, né? E, porém, quando esses recursos são organizados no todo da obra, elas ganham uma potência muito significativa. Então, o clichê, nesse caso, não atua como um vazio, mas como um código compartilhado que facilita a comunicação com o público. Né? Esse filme ele não pensa na bolha cinéfila, se a gente pode chamar assim, né? Ele pensa no povo mesmo, ele pensa em atingir o máximo de pessoas, ele pensa em revoltar o máximo de pessoas, porque é só com o povo que a gente pode se organizar e desorganizar, como diria o nosso querido Chico Sainz, né? Então eu acho isso muito, muito legal, a forma como o curta olha para a Amazônia com esse olhar de denúncia. Ele contempla, mas ao mesmo tempo é uma contemplação que chama a gente para a revolta, que chama a gente para lutar por aquilo, sabe? E eu acho que é muito. Eu concordo com tudo que você falou, assim, eu acho que é um tema. Acho que é uma visão muito interessante. E. Porque normalmente a Amazônia é tratada apenas como uma floresta, né? Ou até com um símbolo brasileiro, uma coisa assim. Uma romantização, sabe? Só que eu acho que Sim. dentro dela, dentro da floresta, tem alguns detalhes que a gente não vê. Ainda mais no nosso caso, que eu e você somos de Pernambuco, então a gente não tem o mesmo acesso de notícias da situação que vivem os trabalhadores de lá, igual tem quem mora em Manaus, por exemplo, né? Eu acho uma coisa interessante que, até como o Gil falou aqui no chat, né, que tem uma cena que é um facão na mão de uma criança que não tinha nem 11 anos, ou acho que ela tem 10 anos ou 9 anos, como fala no filme. E eu acho interessante porque o filme a gente pode separar em dois momentos. O primeiro momento, até a metade, digamos assim, é falando dos trabalhadores, dos extrativistas, falando como é que é a rotina deles, mostrando de perto como é que eles sofrem, como isso funciona. Todo o drama deles para poder sustentar a família, ganhar o seu dinheiro. E a segunda metade, que é focando mais no desmatamento, também como é que isso afeta a vida deles, dos extrativistas e da floresta. E tem algumas falas que eu acho que são muito interessantes, principalmente dos extrativistas. Eu lembro agora de uma que ficou na minha cabeça, assim, que é do Fernando. Ele fala que eles saem de manhã, chegam de tarde lá na mata para poder começar o trabalho. Muitas vezes eles não levam comida, então eles ficam na mata o dia todo, não comem. E ele relata que eles chegam para poder terminar o serviço, ganham uma mixaria, que é R$ 40 a diária, dependendo. Uma diária assim que não sustenta nada, ele só gasta para poder comer e beber, a família toda, né? Ele tem filho e tudo. E depois ele comenta sobre a questão geracional. Que ele fala que aquele trabalho era do bisavô dele, passou pro avô, passou pro pai, aí o pai saiu, que não quis mais aquela vida, e deixou com ele, e ele abraçou e falou: se eu não fazer isso, eu não vou conseguir sustentar minha família. E aí eu acho que toda essa relação é muito forte no filme, de como é tratado, porque é direto, é uma câmera que ela é direta com você, assim, porque ela é na mão, muitas vezes, ela é realmente muito próxima do espectador. E é como a Julie falou, né? É um facão na mão de um menino de 11 anos, que talvez ele não tenha noção ainda do que aquilo representa, mas é uma coisa muito potente para ele, porque o futuro dele vai ser aquilo. Por mais que ele não saiba ainda ou não queira acreditar, o futuro dele vai ser aquilo. E aí, entrando já nesse papo, eu queria saber como é que você enxerga a maneira, como é que o filme ele lida com isso, como é que ele lida com essa relação do trabalhador, do extrativista, com as suas dificuldades, com os seus problemas, mas também essa relação toda que ele traz entre o trabalho, a família e a sobrevivência. Antes de entrar na pergunta, tu falasse muito sobre essa questão de ser muito direto, né? E é um filme que lida muito bem com essa frontalidade pro espectador, essa câmera, e é legal tu falar porque é essa câmera na mão e a câmera na mão dá essa ideia de proximidade mesmo, de humanização, de como se a câmera fosse o nosso olhar, é como se a gente estivesse ali, né? Então, o que nos coloca ali dentro, né? Então, deixa a gente mais imerso naquela história. E mas indo para tua pergunta, amigo, essa parte do filme
é mais voltada para os explorados, é muito intensa para mim, mas tem uma coisa nela que, por mais que seja sutil, e eu digo sutil no sentido de que eu não acho que ela foque tanto nisso, mas me pega muito forte, que é a naturalização do trabalho infantil. A gente tem cenas, sim, como a cena do menino com o facão, mas o foco principal não é isso, né? Só que isso me chocou, essa naturalização me chocou muito, porque a atividade de coleta deles é transmitida de pai para filho, como você bem falou aqui. E muitas vezes, quando a criança mal completou 10 anos, né? E isso não ocorre por uma tradição romântica, não é porque é bonitinho, mas, sobretudo, por uma necessidade material. Aquelas famílias, elas dependem da força de trabalho de todo mundo para sobreviver. São 40 horas diárias, então eles precisam que todo mundo da família esteja ali trabalhando para eles terem o sustento deles, para eles poderem comer à noite, sabe? Então, é um retrato duro de como a desigualdade força gerações inteiras a se inserirem desde cedo em trabalhos arriscados e exaustivos, perpetuando o ciclo dessa exploração, né? E tem três cenas específicas que me entristecem muito, que é a primeira é quando o entrevistador ele pergunta para a criança, né? Eles estão sentados assim no mato e pergunta para a criança se ele vai seguir os passos do pai. E aí a criança sentada ali no meio do mato permanece em silêncio. E é um silêncio gritante, sabe? É um silêncio que clama por justiça, que clama por ajuda. E então, depois de um tempo de silêncio, o pai vai e diz: tem que continuar, né, filho? E aí o garoto responde com uma voz, sabe, embargada, uma voz cheia de dor, dizendo um simples é. E aí eu fiquei pensando, eu chego a me arrepio inteiro, porque eu fico pensando, cara, o destino dele parece que tá traçado ali. E ele parece que nem consegue perceber isso, de que a vida dele vai ser aquilo. Esse filme, ó, ele foi lançado em 2020, se eu não me engano. E então provavelmente ele foi gravado antes, 2018, 2019. Então esse menino hoje já é um adolescente para jovem adulto, sabe? Então, provavelmente esse menino tá lá ainda, fazendo a mesma coisa, sem muita perspectiva, sofrendo. Então, é o destino traçado pelo sistema, sabe? E uma outra cena que, nesse mesmo garoto, é um plano bem rápido que mostra esse mesmo menino que acabou de lixar o facão, brincando de pula-pula numa árvore caída. E aí eu pensei, caramba, é o único momento que ele tem de ser criança, né? De esquecer do mundo à sua volta. Isso me lembra até mesmo um vídeo que eu vi recentemente de crianças brincando no meio das destruições em Gaza. E eram crianças brincando como se nada tivesse acontecendo. Porque ali, aquele momento, é o único momento que elas têm para sair da realidade. Ser criança é poder sair da realidade, sabe? E quando essas crianças estão colocadas nesse mundo destruído, desse mundo errado, ter esse único momento de escapismo é muito triste. A gente olha que ele só tem aquilo, né? Então, essa relação entre família e trabalho, ela escancara como a exploração atravessa gerações e naturaliza até mesmo o trabalho infantil. É sobrevivência, mas também é perpetuação da desigualdade, tá ligado? Eu acho que é muito também, toda essa questão, parece muito com que, até um pouco com o que a Júlia falou de novo no chat aqui, ela botou, essa resposta da criança me pareceu falta de conteúdo educacional. A realidade dele é aquela, muito triste. E é porque, como é falado no filme, né? Eles não têm para onde ir, não têm o que fazer, eles não têm dinheiro assim para nada, né? Digamos assim, além da comida do alimento deles para poder sobreviver. Básico, né? Quer É, dizer, nem então básico, né? é uma situação muito, assim, é muito delicado, né? Como é falado tanto pelo Fernando, que é o estrategista, quanto pro outro companheiro de trabalho dele, que é o Edson, que é esse daí é o pai do menino, que é Matheus, que ele realmente fala com o filho e o filho fica numa, que nem se falou, é um silêncio, mas é um silêncio tão perturbador assim. Ele tá no meio do mato, ele tá com um facão, tá com a castanha, ele tá Cansado. trabalhando e é uma coisa, você fica pensando assim, nossa, mas o destino dele já tá traçado. Sabe, você fica com isso na cabeça, porque realmente é uma coisa tão, é um tema tão delicado até para uma criança, né? Ela não tem tempo,
ela não tem espaço de lazer dela, ela não tem a diversão dela, do que ela deveria ter. E todas essas cenas são muito impactantes, mas aí, fazendo a conversa para outro ponto, eu gosto muito de uma parte, aí for da decupagem convencional, eu gosto muito de uma troca de planos que tem, que eu, se eu não me engano, é o Fernando, ele está na floresta, na mata, falando sobre a condição de trabalho dele, que ele recebe pouco, que eles podem sofrer acidentes, que eles podem cair, né, e aí quebrar uma perna, ser picado por uma cobra, tudo isso poder ganhar nada. E aí corta para um comprador de castanha em uma sala tipo essa, assim, num espaço desse, confortável, numa cadeira, né, livre, ele falando que não, que o povo, as pessoas têm uma visão desse ativista como se ele fosse um pobre coitado e que não é bem assim a realidade. Aí corta, tá o cara na mata, de novo, falando, não, mas a gente não ganha nada. E a gente chega aqui de manhã, sai de tarde e realmente não tem para onde correr, e aí tem que fazer para sobreviver. E eu acho que o filme, esse é um exemplo só de uma cena, mas eu acho que o filme todo ele amarra essa discussão política muito bem, sabe? Essa relação entre o patrão e e o empregado. E aí eu queria saber de você como é que. Porque eu acho que é impossível a gente ver esse filme sem pensar na ótica do capital, né? Sem pensar na ótica do capitalista. É indiscutível, não tem como você assistir sem pensar nesse ponto. E aí eu queria saber como é que você enxerga essa relação de poder dentro do filme, assim, aprofundando mais esse tema. Então, foi o que eu acabei falando antes sobre isso, que é aquela ideia que eu comentei sobre esse capitalismo ambiental que vai buscando o meio ambiental é mercadoria para ele. Não importa o que tem ali, pessoas, natureza, não importa. E é importante perceber que não se trata de uma questão ecológica ou estética para eles, né? O que vemos ali é uma estrutura de desigualdade mesmo. Enquanto os coletores eles enfrentam os riscos diários, né, as grandes empresas se beneficiam desse processo que concentra os lucros. Então, o resultado é esse abismo mesmo. De um lado, uma comunidade que sobrevive com o mínimo, do outro, a elite econômica que destrói a floresta em nome de mais riqueza. E na ideia do capitalismo, o lucro ele é infinito, né? A ideia central do capitalismo, o lucro ele é infinito. A concentração de riqueza ela é infinita, mas os recursos humanos e naturais são finitos. Então a conta não bate, né? Porque saber disso nos faz entender por que vivemos uma crise climática humanitária hoje em dia. Porque se a empresa vai estar sempre buscando esse lucro infinito e as coisas são finitas, vai chegar ao fim e ele vai buscar outras formas e vai nesse ciclo sem fim. E a gente que está aqui embaixo vai se dando mal, vai ficando sem comida de qualidade, vai ficando sem saúde. E aí dessa forma eu sinto que o filme, que o curta, ele quer que a gente entenda isso. Ele quer que a gente entenda qual é a lógica desse sistema mesmo. Então por isso que ele é muito direto. E por isso que ele faz esse corte, esse plano contra plano do explorado para o explorador. E é interessante como ele faz esse corte meio direto, meio abrupto, para dar esse choque na gente. É como se ele estivesse mostrando para a gente a dura vida e de repente desce um soco na nossa cara e faz, ó, é isso aqui que esse rapaz está falando, que não tem nada de errado, que está tudo muito justo, sabe? Então ele dá esse choque na gente muito direto. E eu acho isso muito legal, porque realmente é isso que o filme quer. Ele quer mostrar pra gente como o sistema funciona, de como esse sistema ele é falho e não faz sentido. E eu acho que mostrar da forma mais, assim, mais direta e mais pesada possível, talvez. Porque é um pai, é uma família ter uma criança de 11 anos, no máximo, estourando assim, que está no meio da mata, né? E ela já está com o destino dela traçado e não tem para onde correr, assim, infelizmente, né? E aí faz o contraplano pro chefe dele, pro chefe não, né? Mas pro comprador da castanha, ele tá com um galpão cheio de castanha no ar-condicionado e ele tá falando, ó, a gente E, e eu tenho uma sensação também de que é um ciclo de exploração. Porque não sei se tu sentiu isso também, mas aquele comprador, eu sinto que ele não é o dono de alguma empresa. Ele é só um ele é outro explorado. microempreendedor.
Ele é um microempreendedor, sabe? Então vai essa escala de exploração. Ele explora os coletores pagando o mínimo do mínimo, só que ele é explorado pelo dono que compra as castanhas dele também. Então vai esse ciclo de exploração mesmo. E só quem se dá bem é aquele que está lá em cima mesmo, que é o cara que é o dono dos Sim. gados. Vai jogar os gados lá nas terras devastadas. Mas aquele comerciante acha que ele também é um grande empresário. Mas na verdade ele é só mais um explorado. É uma cadeia infinita, né? É tipo uma escadinha, digamos assim, e aquele cara, ele tá, tipo, vamos dizer, vai no quarto, no segundo degrau, vamos dizer assim, no segundo, terceiro degrau, mas ele tá zoando do primeiro, na frente dele tem mais cinco, assim, sabe? E eu acho interessante, como você falou agora, sobre a questão do gado, né? Desse primeiro cara, né? E aí o filme depois ele vai falar um pouquinho do desmatamento. E aí eu acho interessante como é que ele faz essa transição, que ele também vai envolver a floresta, claro. Vai fazer esses planos aéreos, vai fazer essa transição entre a floresta, como ela tá, com árvore verde, tá viva, e no outro lado tá a floresta desmatada, assim, uma área que eles fizeram só para poder ter gado e poder, né, fazer o dinheiro deles ali, comercializar, perdão, e etc. E aí, quando muda esse foco assim, né, vai falar sobre isso, e tem esse choque da montagem, da câmera em si, do plano aéreo. E eu queria saber sobre como é que você acha que esse recurso, como é que esse choque que o filme dá, como é que ele faz você para entender a dimensão do problema, né? Porque a gente escuta falar sobre desmatamento, é uma notícia que a gente sabe, mas é algo que, assim, a gente vê pelas notícias, tanto que o filme mostra para as notícias de desmatamento, mas a gente não tem a real noção de como que é, né? Acho que quando dá aquele plano aéreo, realmente é um choque, assim, que dá na nossa mente, do tipo, nossa, realmente tudo isso é área desmatada. Então eu queria saber de tu, como é que você, quando dá essa virada de chave, digamos assim, na metade do filme, como é que ele ajuda você a entender a dimensão desse problema para, né, para quem não é habituado com ele. Então, é didático, sabe? Uma decupagem didática. É aquele mesmo comentário lá do começo, é o uso do convencional ou do comum para atrair o máximo de pessoas. A montagem aqui, ela cria um choque poderoso. De um lado, é a intimidação do trabalho manual, do outro, a devastação em escala industrial. Né? E essas imagens aéreas nesse plano e contraplano dos materiais de jornal que ampliam essa compreensão para a gente, ele não trata só de um drama familiar. É um problema estrutural, é um problema sistêmico que atravessa a economia, política e meio ambiente, né? E eu gosto muito de como os diretores, são dois diretores, né? Eu gosto muito de como eles usam essa imagem que é simples, direta e impactante. É quase como quer que eu desenhe para vocês entenderem? Ó, é assim, ó, é isso aqui que está acontecendo, é assim que está funcionando. Então é muito direto, muito frontal, muito mostrando assim na tua cara, ó, cara, é isso. Vou pegar aqui, ó, tua cabeça e vou te mostrar que é isso que está acontecendo. Então, para mim, é um recurso primordial, né? É um recurso que precisa estar ali para atingir o objetivo da obra. É um recurso formal que dita o tom do filme. E assim, não sei para tu, amigo, mas para mim funcionou demais. Porque é aquela coisa, né? O problema não é o clichê, mas como você usa ele. E aqui ele usa desse clichê, desse. E aqui, pessoal, quando eu falo clichê, é o clichê na forma de como ele usa a câmera. Você vai ver muitos documentários filmando do mesmo jeito, planos muito parecidos, principalmente quando são documentários onde o ambiente, o cenário é um personagem importante também. Então eles têm esse padrão de contemplar a imagem, só que aqui tem um significado diferente. É uma câmera que quer te atrair mesmo, que quer nesse básico e atrás de todas as pessoas, da pessoa que só assiste filme uma vez por semana para aquele que assiste 30 filmes no mês. É um filme para todo mundo, é um filme para chamar todo mundo, para que todo mundo entenda o que está acontecendo e possa se organizar contra aquilo. Até para até pra gente, eu acho que ele dá essa pegada porque
realmente, eu gosto muito da cena no barco, que é quando eu mais sinto, assim, porque é uma câmera que ela tá na parte de trás do barco, tá no barco, e aí você vai passeando pelo barco, perdão, na mata, junto com o barco, assim, você vai vendo as coisas, vai entendendo, você vai entrando junto com os trabalhadores mesmo, assim, na mata também. E junto com a câmera na mão, né? Dá uma impressão mesmo de que você tá ali junto com eles, você tá vendo eles de perto e você fica, tipo, sabe, um olhar distante, ao mesmo tempo você tá tão próximo. É uma coisa tão, assim, é uma coisa muito impactante nesse sentido, até Eu, porque você tá tratando o sofrimento, né? Assim, né? De como eles são tratados, etc. é o poder do cinema, né, cara? Porque a gente, enquanto espectador, a gente tá do lado de fora. A gente é muito passivo no cinema. Porque no videogame, por exemplo, a gente é muito atuante, porque a gente tá ali controlando. Na literatura, a gente tem esse poder de imaginação muito mais forte, que a gente está lendo. Então é muito mais fácil a gente imergir naquilo. E o cinema não. No cinema a gente está de fora. A gente está olhando ali na tela escura, né? Se a gente pegar o cinema como cinema mesmo, numa sala escura. Então a gente está de fora. A gente só está diante daquilo que está na tela. Só que, ao mesmo tempo, o cinema, por meio da técnica, ele faz com que a gente entre naquele mundo. E eu acho que esse filme ele faz isso muito bem pela câmera na mão. Porque a câmera na mão, ela se movimenta muito. E ela dá essa sensação de que a gente tá lá. Nesse movimentar do barco que tu comenta, é como se a gente estivesse naquele barco balançando, né? Com a água do rio batendo. E eu acho isso muito legal. Eu acho que tem uma cena que eles vão passar por umas árvores assim caída, que a câmera ela dá uma baixada, como se a gente estivesse se abaixando assim A câmera abaixa junto com o cara que tá na risada. tua frente, né? Ele mexe assim, ele abaixa, bota assim a árvore pra cima e a câmera faz a mesma coisa. E talvez não seja nenhum movimento pensado, porque alguém estava gravando e segurando a Sim. câmera na mão e teve que se abaixar. Mas só que dá essa. Só que assim, não importa se pensado ou não, mexer com a gente de alguma forma. Quando vem para o mundo é nosso, né? Então é muito legal quando ele faz esse movimento, porque realmente parece que a gente está ali. E é muito duro isso, é muito direto, e eu gosto muito. E eu fico feliz vendo a forma desse filme, porque eu gosto de defender o convencional, cara. Eu gosto de defender quando usam o comum. Porque muita gente vai falar de cinema e reclama, falta originalidade, tem que fazer diferente, mas não necessariamente. É massa quando a gente vê um diferente, é massa. É massa quando a gente vê uma coisa experimental, é massa. Mas o comum bem feito é, é lindo, é impactante e aqui funciona muito massa. Eu lembro que eu vi quando eu assisti esse filme, né? Na semana de capacitação desse projeto, eu tive a oportunidade de assistir ele logo assim de cara, e eu fui no Letterboxd para poder ver o que se alguém ainda tinha visto ele, tinha escrito sobre ele. E teve uma pessoa que ela fez um review assim e comentou: revolucionário? Não, mas é muito Eu bom. E vi. eu acho que é isso, sabe? Não precisa, porque eu acho que tem esse desejo das pessoas, né? Ainda mais hoje em dia que a gente tá meio que saturado, digamos assim, né? De remakes, de continuação e tudo. Tem que olhar e falar, mas isso é o mesmo dos outros. E assim, pode até ser, sabe? Mas eu acho que essa não é a discussão, entendeu? Eu acho que essa não é. Nossa, começou ver um vídeo, nada. Eu acho que essa não é a discussão, sabe? Eu acho que o debate mesmo é como é que o filme vai usar isso pra ele. Porque ele quer. Porque esse filme mesmo, ele é simples. De novo, né? Pelo perdão da palavra, né? Ele é simples, entre aspas, na sua forma final. Mas eu acho que a mensagem que ele passa dessa maneira convencional, dessa maneira simples, é muito mais potente do que muitos filmes que poderiam fazer isso de vários outros jeitos. É Exatamente. aquela questão da arte de que o diretor, a diretora que está gravando, né, ele vai ter uma visão artística, vai ter uma interpretação daquilo. Ele pode até usar o simples, fazer de uma maneira simples, né? Mas, realmente, tem os diretores que vão preferir fazer de uma maneira mais, assim, como é que eu posso dizer? De uma maneira diferente, vão querer usar o máximo de tecnologia possível, fazer essas coisas, né? Eu acho realmente muito É, bizarro, por, porque às vezes eles usam um bocado de tecnologia para nada. Esse é o ponto. é porque falta uma coisa que é muito importante para a arte em geral, que é humanidade.
que é o fator humano, é o fator sentimental, sabe? Então ali tem muita humanidade, ali tem pessoas com sonhos, pessoas com dores, pessoas com desejos, sabe? Pessoas com história. E a gente está vendo uma parte da história delas que é sofrida, que é explorada, que é, sabe, que é machucada. E então esse olhar simples, e aí repito aqui, né, como o Rui disse, simples na forma. E esse olhar simples se faz necessário, o simples é necessário também, né? Para chegar na gente, para a gente sentir. Nem tudo é trucagem de movimentos especiais e incríveis, não. Às vezes a gente só quer olhar no olho do outro, né? A gente só quer olhar e ouvir o que o outro fala. E eu acho isso, e aí eu defendo muito isso, pô, sou estudante de psicologia, né? Então, trabalho muito com ouvir, com olhar no olho, com entender a história do outro. E esse filme é isso. Ele quer apontar a câmera para pessoas que querem contar sua história, que querem ser ouvidas, pessoas que nunca foram ouvidas antes. Vê como isso é impactante. Pessoas que nunca foram ouvidas estão tendo a oportunidade de serem ouvidas por milhões de pessoas, pô. Milhões de pessoas. E isso é muito importante, isso é lindo no cinema. Realmente eu concordo com tudo que você falou. E, assim, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é um tema relevante, porque, como eu falei, né, a gente olha muitas notícias que o filme mostra nessa transição, né? Ele bota na tela um monte de notícia do Jornal Nacional, de vários meios importantes, sobre o desmatamento, né, que está afetando a Amazônia, e bota número, mostra assim, falando. E eu acho que a gente fica muito preso às notícias, né? Ainda mais a gente que é de longe, como eu comentei, não tá lá na Amazônia, sabe das dificuldades, sabe das histórias, né? Que deve ter muitas histórias que a gente não faz ideia. Mas é uma floresta tão gigante e tudo. E aí eu queria perguntar para você como é que o documentário, na tua opinião, ele acrescenta esse olhar, tipo, você antes do documentário você tinha uma visão e agora você tem outra? Ou você acha que ele assim, ele não é chover no molhado, né? Mas você acha que ele só tratou do assunto de uma maneira que você já conhecia? Então, pra gente que muitas vezes conhece a Amazônia só pelas manchetes, o documentário ele cria essa sensação de proximidade. Ele quebra esse distanciamento geográfico, sabe? E nos lembra que a floresta não é uma questão deles, não é uma questão de só quem mora lá ou quem mora nas proximidades, mas é nossa também. E assistir isso é um convite para a gente assumir a responsabilidade coletiva, porque o que acontece ali reverbera no país inteiro. A gente, enquanto classe, não pode permitir esse tipo de exploração, sabe? E eu acho massa que essa ideia de proximidade, tanto humana quanto geográfica, é criada pela forma. E, gente, assim, eu sou um grande. Quando eu comecei a estudar cinema, a coisa que eu mais me apaixonei foi na forma, na teoria. Eu sou apaixonado por cinema teórico, então eu sempre gosto de estar falando sobre forma, sobre linguagem, porque cinema é isso. Arte é linguagem, né? Porque quer comunicar alguma coisa. E a maneira como os autores eles decidem apontar a câmera e montar as cenas geram esse sentimento de pertencimento mesmo, de revolta e de comunidade. Então eu acho que o filme ele olha para a Amazônia, ele mostra a Amazônia para a gente que precisa ser vista. A Amazônia é bonita, é o berço do Brasil, mas muita coisa acontece ali. Muita coisa acontece ali e é um problema nosso, não é um problema deles, é de todos nós, porque nós somos um país, somos um coletivo. E se a gente quer mudar alguma coisa, a gente precisa estar unido, precisa estar organizado, né? Então eu acho que eu nem sei e é aquela coisa, não sei o, quando os diretores foram gravar esse filme, eu não sei o que eles estavam pensando, mas para mim, quando o filme veio para mim, foi isso, foi uma ideia de coletividade, de juntar todo mundo, de que não tá certo isso, a gente não pode permitir que pessoas sejam exploradas como elas estão sendo exploradas. E aí isso faz a gente refletir não só neles, mas em outros contextos pelo Brasil inteiro. Pessoas da agricultura, agricultura familiar, né? Pessoas de trabalhado,
trabalhos análogos à escravidão. Então, ele conscientiza a gente nesse todo, que é um problema nosso, sim. É um problema meu, que tenho aqui a minha casa, tenho a minha cama, que tenho o meu celular, que durmo no meu quarto com um ventilador bom, confortável. É um problema meu também. É um problema de todo mundo. E eu acho que o filme, ele vem, para mim, ele vem nessa ideia mesmo, sabe? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Realmente ele abrange todo mundo. Todo mundo. Desde eles lá, propriamente, óbvio, até a gente que está aqui, né? A não sei quantos 1.000 quilômetros de distância. Nossa casa, nosso conforto, mas a gente também, se fica indignado, a gente também fica com raiva e a gente também fica com vontade de ajudar. De um jeito ou de outro que Exatamente. seja. Eu queria te perguntar uma pergunta que veio do chat, do Matheus, que eu achei muito interessante também, que tem a ver com o que a gente está conversando sobre essa questão da exploração, né? Que a gente comentou também um pouquinho antes e está reforçando agora. Ele perguntou qual o limite do cinema em retratar histórias sensíveis como essa, mas sem cair na exploração de corpos subalternizados. Pergunta difícil. Muito difícil, porque a gente fala muito sobre como a arte ela é livre, mas liberdade em certos tem seus limites também, né? Mas eu acho que vai muito de como a câmera olha para aquilo. A gente sabe muito bem de como quando um diretor, uma diretora olha para alguma coisa com um olhar de empatia, de carinho, porque tá tudo na imagem, tá tudo na imagem. Não é se eu apontar, não é só apontar. Apontei a minha câmera para aquela situação. É no como é uma trilha, no movimento da câmera, no ângulo que a câmera tá. Então a gente sabe muito bem como é um olhar que um olhar explorador, quando é um olhar sensível. Pelo menos eu percebo isso. Quando eu vejo um filme, por exemplo, de um diretor, um homem, que vai fazer uma cena de abuso, por exemplo, você consegue entender muito bem ali, na maneira como ele está utilizando a câmera e no contexto da cena, se ele está só explorando aquele corpo ou quando ele está querendo fazer uma denúncia. E isso fica muito mais significativo quando a gente faz comparações entre cinema de denúncia do corpo feminino feito por uma mulher quando é feito por um homem. Claro que um homem pode sim fazer um filme sensível sobre essas coisas, claro que pode. Mas você nota essa diferença, sabe? Porque é sobre o olhar, é sobre como a câmera tá. Então, assim, não sei se tem uma resposta clara para isso. Não sei nem se eu tenho conhecimento para dar uma resposta dessa. Mas eu vejo muito que está nas mãos e no olhar de quem aponta essa câmera, sabe? E a gente, enquanto espectador, a gente percebe sim. A gente percebe quando é uma câmera que explora, que desvaloriza, e quando é uma câmera que só quer nos causar empatia. E aqui eu sinto isso. Eu não acho que esses documentaristas eles extrapolam. Na verdade, eles chegam no ponto certo que é para revoltar a gente, sabe? E é legal porque a gente está falando de dois diretores que no mesmo filme falam dos explorados e dos exploradores. Tem as cenas dos compradores ali. E a gente nota a diferença do olhar quando muda. A câmera, quando olha para os coletores, é de um jeito. Quando ela olha para os compradores lá, para os empresários, é outro jeito. E parece bobo, é simples, é só um plano para outro, mas muda tudo. Muda tudo porque cada segundo, cada ângulo, cada posicionamento de câmera importa. Se vocês perceberem, e aí quem assistiu o filme e quiser voltar para ver isso, quando a câmera tá para os coletores, ela é mais essa câmera na mão mesmo, que passeia, que tá ali. Quando ela vai entrevistar os empresários, ela parece mais fixa, mais rígida, como se tivesse questionando ele. E, cara, você tá falando isso mesmo? Sem dizer nada, porque o entrevistador não diz nada, a câmera também não fala, mas o jeito que ela tá, a posição que ela fica olhando para aquela pessoa ali, diz muito. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se eu consegui responder, se Rui vai responder também, mas é isso que eu posso trazer.
Não, pra mim foi perfeito. Eu só acrescentaria uma frase que eu escutei uma vez, não lembro qual o contexto, mas eu acho muito relevante quando se fala sobre isso, porque a frase é o seguinte: o filme, nesse caso, é o filme contando do trabalho do extrativista. E aí o filme, ele escuta essas pessoas ou ele fala por elas? Eu acho isso muito importante. Que nem falou da câmera, né? A câmera, quando o diretor ou a diretora, ele aponta pro extrativistas, ele não tá apontando para elas assim, no sentido de criar um sofrimento por si só, sabe? Porque eu acho que o limite, nesse caso, como o Matheus perguntou, né? Qual o limite? Eu acho que o limite aí não é técnico. Eu acho que esse é um ponto importante. O limite não é técnico, não é uma coisa assim de qualidade ou algo do tipo. É um limite de ético. É um limite Perfeito. político, eu diria até, sabe? Nem nesse caso, eu acho Perfeito. que é um limite ético e político. Porque eu acho que como você vai direcionar a sua câmera, você pode até botar, assim, tentar botar outro elemento, uma trilha sonora, alguma coisa no fundo, mas como você direciona a sua câmera, como o público vai olhar aquela visão, aquilo diz muito, sabe? Porque eu acho que a Perfeito. sensibilidade que você tem daquilo não engana o público, entende? Não é uma coisa assim, divisiva, não. Eu não consigo acreditar nisso, sabe? Eu gosto muito do que você falou do exemplo do quando é um filme sobre o corpo feminino, por exemplo, sobre o corpo feminino, como é que sobre o dia a dia feminino, né? Eu gosto muito de assim, tem diretoras femininas que fazem um filme esplêndido sobre um tema, aí pega um diretor masculino, vai fazer um filme sobre o mesmo tema, mas não tem nada a ver. Ou é uma pegada totalmente errada, ou totalmente diferente, assim, que até constrange a gente, assim, né, em alguns casos. Sim. É, é Então, porque, né, é que o cinema ele é feito por uma pessoa que tem seu contexto social, tem seu jeito de pensar. E aí um cara, né, a gente não viveu e nem vive o que elas vivem o tempo inteiro. sim, Então, tipo, tem esse contexto social, esse contexto político. E é aquela coisa, não é que um homem não vá conseguir fazer um filme. Ele pode, ele consegue, claro que consegue. Mas é porque é mais difícil. Até porque esses diretores desse documentário não acho que eles viveram desse jeito. Mas eles foram lá, gravaram e fizeram um filme sensível, um filme impactante, um filme que mexe com a gente, sabe? Então eles podem, eles não vi... Eu acredito que eles nunca viveram esse contexto. Eu não sei a história deles, mas eu acredito que eles não tenham vivido isso. Mas eles conseguiram fazer o filme assim, sabe? Então, eu gostei muito, Rui, disso que tu falou sobre ser ético. Não é técnico, é ético. Isso, muito lindo. Nunca mais vou esquecer isso. eu gosto muito. Eu lembrei agora também de um caso, não é um assunto tão pesado, mas eu acho que também vale a pena. Que eu tive a oportunidade de assistir o Agente Secreto, né? O filme do momento, né? Eu vi o filme aqui em Recife, e eu acho que uma coisa que me deu muito prazer foi ver o filme em Recife. Porque o filme ele é feito pro Recifense. Ele é um filme feito por um recifense, para o recifense, sabe? Tanto que eu, no dia seguinte, fui conversar com algumas pessoas sobre o filme e eu perguntei como é que foi um francês vendo isso. Eu não consigo imaginar como é que foi um alemão vendo isso lá em Cannes, sabe? Eu acho isso Uhum. esplêndido, assim, porque realmente é uma coisa de você colocar a sua sensibilidade. Talvez o francês ele vai até sentir, vai ficar emocionado e tudo, mas ele não vai, sabe, ter essa sensibilidade assim, igual a gente que ele Recife teve, enquanto espectador, né? Sim. Mas eu acho que assim, é um debate muito amplo também, eu acho muito bom. Mas como eu falei, né, que você gostou, eu acho que o limite nunca foi, nunca é técnico. Eu acho que ele é ético. Na minha humilde opinião, ele é ético. Do que o homem ou a mulher que está gravando vai fazer aquilo. Porque eu posso gravar como a gente fala quando a gente tá aprendendo cinema, né? A gente pode gravar um objeto, pode gravar o mesmo objeto, da mesma distância, do mesmo local. Mas eu acho que como aquilo vai ficar no filme no final, não vai ser a mesma coisa, sabe? Não vai ter o mesmo significado, não vai ter o mesmo efeito, não vai ter. São caminhos diferentes que vai da sensibilidade do diretor ou da diretora, do artista. Eu acho que para Perfeito. mim isso é incrível na arte. Eu acho que essa é a parte legal da arte, inclusive. Essa sensibilidade. Concordo.
Eu, assim, já se encaminhando para o final, né, eu queria saber como é que o que é que você enxerga, que você acha que esse filme vai deixar de legado, né? Como é que ele te deixa assim? O que é que ele te deixa de aprendizagem? Qual que é a mensagem que ele te deixa? Você acha que você acha que se ele fosse visto, né? Quanto mais pessoas verem ele, o que é que as pessoas vão achar? O que é que, no geral, assim, qual que é o aprendizado, a mensagem que ele deixa no final de tudo? Bom, para mim a mensagem que fica é muito clara. É, nenhuma transformação nasce do esforço isolado. A indignação individual é legítima, mas é insuficiente. Não adianta eu aqui estar revoltado sozinho. Ela é legítima, o meu sentimento é real. Eu estou com raiva, estou revoltado, mas é insuficiente, porque aquelas famílias lá isoladas, que não têm força diante do sistema que lucra com a destruição delas, sozinhas, elas não vão fazer nada. O filme ele mostra que o caminho passa pela organização coletiva, pela força comunitária, né, que se constrói na união. E é aí que está a potência da mensagem. Não existe preservação ambiental sem justiça social. Não adianta salvar as árvores, não adianta, se a gente não garantir também a dignidade e a sobrevivência das vidas que necessitam daquilo, sabe? Então, a mensagem para mim é essa: é coletividade, é união, porque sozinho a gente não vai conseguir fazer nada. E é aqui eu cito um absolute cinema, que é Vida de Inseto, na cena que o gafanhoto pega a semente, pega a semente e joga no outro gafanhoto e faz, doeu. Aí o cara faz, não, doeu não, é só uma. E aí ele vai lá e quebra e cai todas as sementes de uma vez. E aí, agora doeu, doeu pra caramba. Por quê? Porque uma formiguinha sozinha não vai fazer nada. Mas todas elas juntas podem acabar com todos os gafanhotos. Então, é isso. Eu diria que você terminou de uma maneira magistral, igual o Gabriel falou aqui no chat, citando o filme da minha vida. Mas eu acho que eu concordo contigo, assino embaixo. E já se encaminhando pro final, né? Eu acho que o debate sobre o filme mesmo, ele parte muito disso, né? Da gente, se for sobre o desmatamento, que da preservação ambiental, eu acho que também para salvar o meio ambiente, né? Para poder evitar que esse desmatamento aconteça, mas também para poder salvar aqueles trabalhadores, aquelas famílias e tudo, para poder evitar que aquilo se repita, né? Porque, bom, como o filme próprio mostra, né? É uma situação completamente desumana, é uma situação erradíssima. E eu acho que você descreveu muito bem todo o sentimento que eu e qualquer pessoa que vai assistir o filme sinta, né? Não sei que a pessoa, né, não tenha coração, né? Não tenha empatia, claro. Né? Ou seja, um explorador, né? Ou seja, um explorador, exatamente. Se ele for um explorador, ele riu muito com aquele filme, foi um filme de comédia. Mas, realmente... uma dúvida aqui que surgiu do Anderson no chat. Ele perguntou o seguinte: o que se espera após a publicação de um curta como este? Indignação o suficiente? Propagar conhecimento é o mais importante? Cara, então, meu querido Anderson, eu acho que, primeiro de tudo, precisa chegar no povo, né? Precisa chegar no pessoal, porque assim, eu não fazia ideia do que estava acontecendo ali. Então, essa primeira parte é chegar no meu conhecimento. E aí, pelo menos comigo funcionou assim. Conheci essa história, fui buscar saber mais sobre isso. E a partir disso, eu comecei a encontrar grupos de apoio a esses trabalhadores. E aí eu comecei a pesquisar de como eu posso fazer parte desse grupo de apoio, seja financeiramente, seja politicamente. E eu acho que é assim que funciona, é esse passo, sabe? Então, o que seria suficiente? Acho que suficiente mesmo seria a gente fazer logo uma revolução. Mas eu acho que essa coisa de chegar na gente, a gente saber o que está acontecendo, é um começo. Então, talvez no contexto de um curta independente, que já é muito difícil de fazer, já deve ter sido muito difícil chegar ali para poder contar essa história.
eu acho que a indignação para esse filme é o suficiente. Chegar na gente, deixar a gente revoltado, para o propósito do filme é o suficiente. Claro que o filme não vai fazer todo mundo se unir agora e ir para a rua. Não, o filme ele não vai fazer isso. Mas ele vai conscientizar a gente do que está acontecendo para a gente começar a pensar em agir. Então, imagina que esse filme chega num político com certa relevância e ele se indigna também. E ele faz alguma coisa, ele cria algum projeto. O filme ele não vai mudar o país, ele não vai mudar aquela história, mas ele conta pra gente e faz a gente pensar e refletir sobre. Pelo menos eu vou nisso. Então, eu acho que a indignação e esse conhecimento, ter consciência disso, pro filme é o suficiente. E aí, o que a gente vai fazer depois, aí já é responsabilidade nossa, da nossa organização, enfim. E É, tu, Rui? eu acho que, assim, eu assino embaixo, eu acho que filme, ainda mais nesse caso, como ele é independente, né, como ele é como infelizmente, né, a gente sabe, não vai estar nas grandes telas, né, ele não vai num cinema de rede, de shopping, e vai estar esse filme passando, infelizmente. Então, eu acho que a primeira missão dele é realmente atingir mais pessoas. Participar de algum evento, alguma iniciativa como esta, né, propriamente, que a gente está fazendo a live para divulgar o filme também, né, para você assistir é gratuito o filme. Eu deixei isso claro, mas eu volto a repetir. O filme está disponível na link da bio da MPC Filmes, no Instagram, @MPC Filmes. E você clicando lá, você vai assistir o filme. Tem várias. Tem até com legenda, sem legenda, enfim, para quem precisa. E eu acho que o primeiro passo é esse, que a gente falou. Acho que é mais conhecimento. É você ver o filme, se indignar também. Porque você vai ver o filme, como eu falei. Se você não for um explorador, se não for um explorador, perdão, ou você não tiver um coração aí, você vai se sentir indignado, minimamente. E eu acho que o mais importante é justamente esse: você ver o filme, propagar sobre ele, divulgar ele e manter essa. E você ir aumentando essa sementezinha assim de ódio, né? Você de cada vez mais olhar para esse filme e pensar, cara, não é possível. Isso realmente existe? E sim, existe. Por mais que a gente não veja, a gente não vê essa situação na nossa rua, não vê na esquina da nossa casa, mas ela realmente existe. Então eu diria que o mais importante, primeiro passo que seria mais importante é realmente propagar esse filme, fazer ele chegar em mais gente. E aí, com mais gente se indignando, aí sim começar a fazer repercussão e aí tentar mudar isso, né? E fazer mudar, né? Porque como você bem usou vida de inseto para poder explicar, quanto mais pessoas, mais forte é para poder conseguir derrubar um absurdo, uma situação absurda como essa. Né? Então acho que a minha resposta seria por aí, seria nesse caminho. Assim. Então, bem parecida com a tua, né, no geral. É que se organizando a gente pode desorganizar, né? Não É, derrubar lá todo mundo. eu acho que o segredo é esse. O segredo é cada vez chegar em cada vez mais gente e cada vez mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Nesse filme e outros filmes também, né, sobre outros assuntos, claro. A Amazônia tem um monte de filme, como eu falei no começo. Também deve ter outros filmes também que falam sobre outras situações de outros tipos de trabalhadores. Então, é uma floresta gigante que abrange 9 países. Então deve Exatamente. ter muita outra situação também, muitas outras situações que a gente não sabe. Mas, enfim. É aí que eu acho que é isso. Fizemos todo o trabalho que nós podíamos aqui, dissecamos o filme todo, fizemos uma conversa muito interessante. Muito obrigado por ter topado esse projeto. Quero fazer uma fala de encerramento aqui pra gente. Eu que agradeço, meu amigo. Eu espero que o pessoal que assistiu a gente tenha gostado. Me embananei com as palavras às vezes. Fico meio nervoso, galera, mas enfim, me diverti, foi legal falar um pouco do que eu penso sobre cinema, sobre sociedade, sobre política, porque eu sou desse jeito assim, sou meio revoltado mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E quem não viu o curta, filme, assista. 25 minutinhos. São os 25 minutos que vão querer tu derrubar uma parede de indignação. Assista, vale a pena demais, assim, de verdade. Muito obrigado. Essa foi a primeira live, né, que eu vou fazer. Vão ter mais 5 lives até o final de outubro.
Vou falar de novo sobre esse filme aqui. Vai ter outras 4 lives que serão sobre outros filmes. Então, muito obrigado a todos. E até a próxima live, gente. Muito obrigado. Todos bem. Boa semana. Bom final de semana, né? É isso. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.